Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. E a sua central de notícias, a sua central de informações, está ao vivo em todas as plataformas da Conecta Mais TV. Um bom dia e uma boa semana, Beto Guidini. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, segunda-feira, 11 de janeiro de 2021. Hoje é dia do controle de poluição por agrotóxicos e também Dia Internacional do Obrigado. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de muito calor aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 20 graus e durante a tarde a temperatura poderá chegar aos 32 graus. E neste momento já fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E as principais manchetes desta manhã de segunda-feira, começamos pelas notícias da nossa região. Aldo Rui assume o Sindicato da Indústria da Extração de Pedreiras. E as informações da Serra e do Planalto dão conta que o Estado aprova um novo modelo de cogestão e a MESNE trará as novidades. E pelas notícias da Serra e Planalto, o Estado aprova o pedido da MESNE para o novo modelo de cogestão contra o coronavírus. Também notícia do nosso estado do Rio Grande do Sul, meteoro de alta magnitude registrado no céu do Rio Grande do Sul é visto por moradores do Vale do Taquari. E na economia, o destaque é que a Petrobras bateu os recordes na produção de óleo e gás no ano de 2020. E pela agricultura, o milho fecha a semana decolando no Brasil. E março de 2021 encosta nos R$ 86 na B3. E as informações internacionais dão conta de que o governo da Indonésia localizou as 2 caixas pretas do avião que caiu no último final de semana no país. E pelo esporte, o desempenho da dupla Grenal na rodada do Brasileirão. E na política, o fato do final de semana é que o presidente enviou uma carta ao governo indiano solicitando pressa no envio de insumos para a produção de vacinas. E pelas notícias da atualidade, vídeo mostra balada lotada em festa com celulares proibidos em Balneário Camboriú. Essas são as principais novidades dessa segunda-feira dos fatos que movimentaram o final de semana. Em alguns instantes, Monalise Canali traz as principais informações do nosso núcleo próprio de jornalismo, as matérias e as novidades que você vai saber a partir de agora aqui no seu Conecta News. E começamos pela região, Beto. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas 7 minutos. E começamos pelo portal Estúdio FM. Aldo Rui assume o Sindicato da Indústria de Extração de Pedreiras. A vice-prefeita de Nova Prata, Sandra Zotes, prestigiou a posse de Aldo Rui como presidente do Sindicato da Indústria de Extração de Pedreiras. A solenidade aconteceu na sexta-feira, dia 8, na sede da entidade, com a presença de poucas pessoas, conforme protocolos de prevenção ao coronavírus. O basalto é a nossa identidade e os extratores podem contar com a nossa administração para buscar subsídios a novas tecnologias para apoiar a categoria, comentou Sandra. Participaram da posse, além de Aldo Rui e Sandra Zotes, o vereador e associado ao sindicato Gilmar Lovison, o ex-presidente Lademir João Perusso, o tesoureiro Pedro Domingos Soraski, a bióloga Camila Turmina e o engenheiro de Minas, Edson Antônio Peter Filho. E seguindo com informações aqui de Nova Prata, as obras prosseguem na Praça dos Bombeiros. De acordo com o portal da Rádio Estúdio, na última semana, diversas ações de revitalização na Praça dos Bombeiros foram feitas. A instalação do playground, a colocação de grama e o projeto que vem sendo executado em 3 etapas distintas. Uma referente às obras de engenharia, a segunda a parte elétrica e a terceira a implementação dos equipamentos de lazer e também dos conjuntos esportivos. Segundo o novo secretário de Urbanismo, Planejamento e Mobilidade, Carlos Alberto Casanova, a praça deverá estar entregue e disponível à população nos próximos meses. Mais um espaço de lazer aqui no centro de Nova Prata, Beto. Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Estúdio FM, Nova Prata realiza a limpeza no cemitério e na casa de acolhimento. Na quinta-feira, dia 7, os adolescentes que integram o programa Pequeno Jardineiro, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Prata, atuaram na limpeza do cemitério e no entorno da casa de acolhimento. Conforme a secretária Janaína Casanova, são ações pontuais,
necessárias e inerentes à pasta. E agora, falando com Veranópolis, as informações dão conta de que na última sexta-feira houve aí a atualização do decreto municipal que passou a permitir atividades que antes estavam proibidas, Agora está autorizado o funcionamento dos clubes sociais, esportivos e similares com as práticas de esportes individuais e coletivos até 4 participantes. A realização de atividades recreativas para maiores de 18 anos em piscinas e áreas de banho com ocupação de até 20 metros quadrados por área útil. E continuam proibidos a abertura de áreas voltadas a realizações de eventos em quiosques, churrasqueiras compartilhadas, etc., a abertura de acessos a playgrounds e a realização de jogos de cartas, tabuleiros e similares. As informações, o decreto foi aí promulgado no último dia 8. E segundo o portal Estúdio FM, Veranópolis perde o advogado Celso Arno Rossi. O ano de 2021 começou com uma perda em Veranópolis. O advogado conhecido pelos veranenses Celso Arno Rossi faleceu na sexta-feira, dia 8 de janeiro. Celso era formado em Direito e amplamente conhecido por seus trabalhos na área. Junto com seu filho, compôs o Rossi Advocacia e trabalhou durante anos nessa profissão. No âmbito político, era afiliado ao PDT, partido pelo qual era ativo. Aos 77 anos, deixa a esposa, 2 filhos e um legado junto a Veranópolis. E também falando com a terra da longevidade, as informações da Rádio Estúdio dão conta de que a primeira feira da agricultura familiar do ano de 2021 foi realizada na manhã do último sábado. 9 de janeiro foi marcada aí com a chegada da primeira feira da agricultura familiar, onde os produtores se mostraram animados, afirmando que o movimento das compras foi positivo. Os expositores se encontraram na Praça 15 e são aí famílias da região que estavam colocando à disposição diversos tipos de frutas, legumes, verduras, biscoitos, cucas, doces, embutidos, enfim, produtos da época feitos da maneira colonial, colocados à disposição da população. E segundo o portal Estúdio FM, também o Poder Público e Emater firmam parceria em Vila Flores. O Poder Público de Vila Flores assinou contrato parceria com a Emater RS. A empresa já é parceira há muitos anos no município e manter um bom relacionamento é importantíssimo para a continuidade dos serviços e mútuos. Na ocasião, reuniram-se os secretários e prefeitos juntamente aos funcionários da Secretaria da Agricultura e representantes da Emater. Outros pontos, como um conselho entre produtores agrícolas, familiares em termos de assiduidade das famílias, também foram debatidos. E agora para Nova Bassano, as informações que a gente tem é um bom número, um bom recorde atingido pela cidade bassanense. É o 5º maior produtor em volume de leite no ano de 2019 do Rio Grande do Sul. Isso foi a classificação feita pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, que coleta informações com entidades do município, como Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Secretaria Municipal de Agricultura, foi calculado o quantitativo que tem por base o valor do leite vendido às empresas, de acordo com a Emater, mais as estimativas utilizadas na fabricação de produtos à base desse produto, do leite. E os 5 municípios gaúchos que mais produzem volume de leite, em primeiro lugar, Santo Cristo, em segundo, Augusto Pestana, em terceiro, Ibirubá, em quarto, Criciúmal e em quinto lugar, Nova Bassano, Beto. E segundo o portal Estúdio FM, Paraí busca melhorias na rede de distribuição de água. O prefeito Oscar Dallagnol recebeu na manhã da sexta-feira a visita do responsável regional pela Corsã, Inácio José de Araújo Manfus, para tratar de demandas das comunidades paraienses. Em conversa, o prefeito abordou temas como ampliação de redes de distribuição de água na comunidade Palmeirinha e na saída para a comunidade São Mateus. O objetivo da administração é buscar uma solução para famílias que vivem nesses locais e ainda não possuem o serviço de distribuição de água potável. E na reunião, o prefeito ainda solicitou ajustes na rede de distribuição, informando que em alguns pontos do município a água está chegando com pouca pressão e ainda abordou a questão do ETA, Estação de Tratamento de Água, um projeto antigo que beneficiaria a população de Paraí e Nova Araçá.
E agora um fato triste que chocou toda a região na última sexta-feira. Isso porque um acidente envolvendo um trator na cidade de Nova Araçá acabou levando a óbito uma mulher de 37 anos de idade que estava trabalhando em uma localidade no interior do município. Segundo as informações que foram apuradas aí pela Polícia Civil, a mulher perdeu o controle da máquina e, como consequência, o veículo acabou tombando, levando ela a óbito no momento do acidente. E segundo o portal Estúdio FM, a Força Tática aborda o veículo que estava sendo utilizado para a teleentrega de drogas em Nova Prata. Segundo, por volta do dia 4 de domingo, às 4 horas da manhã, 10 de janeiro, a Brigada Militar, através da guarnição da Força Tática, durante patrulhamento, avistou na BR-470, no bairro São Cristóvão, um veículo GM Celta, o qual os policiais já vinham recebendo diversas denúncias de que era utilizado para a entrega de entorpecentes na cidade. O automóvel foi abordado e seu condutor de 42 anos, em revista no carro, foram localizados 8 buchas de cocaína e R$ 2.245 em moeda corrente e um telefone celular. O homem, que já havia sido preso pelo mesmo crime em 11 de junho do ano passado, estava em liberdade provisória. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia para lavratura de auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas e, posterior, foi encaminhado para o presídio estadual de Nova Prata. E em Serafina Correia, as informações dão conta que, na madrugada do último dia 10 de janeiro, a SCAB foi acionada para combater um incêndio no centro da cidade. Um estabelecimento comercial acabou pegando fogo e a guarnição, comandada pelo voluntário Zé Carlos, encontrou ato de vandalismo em uma lixeira de metal em chamas. E rapidamente o controle foi feito, evitando que o incêndio se propagasse na vegetação próxima ao local. E agora que encerramos as notícias da região, Monalise Canali tem a sua chamada externa para trazer as novidades que vão ao ar nessa manhã no Conecta News. Bom dia, Monalise. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os telespectadores nessa manhã de segunda-feira, dia 11 de janeiro. Tá passando rápido, né, pessoal? Se você ainda não saiu de casa, vá com uma manga curta, que hoje o tempo está bem aberto, né? Provavelmente o Beto já deve ter comentado um pouco sobre a previsão do tempo, o sol está lá em cima, o vento está bastante agradável na sombra, né? Mas falando um pouco sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje teremos duas reportagens muito bacanas. A primeira é nosso plantão Covid, né? Que todas as segundas-feiras estaremos trazendo atualizações sobre os casos do Covid aqui do município de Nova Prata, um compilado sobre o que é distribuído pela assessoria de imprensa do município para as redes sociais. Então, o doutor Guilherme Savares Schostler estará conversando, então, trazendo essas informações. Na sequência, também teremos uma reportagem sobre o turismo religioso do município de Guabiju, para falar sobre a comunidade Água Branca. Tem mais de 80 anos, uma comunidade com uma história muito bacana, muito linda e quase inédita, né? Você vai conferir na sequência. Também, Thiago e Beto, nós teremos um ao vivo hoje com o João Carlos Reginato, que vai falar para a gente um pouco sobre o Dia do Controle da Poluição com agrotóxico, né? Falar um pouquinho, então, sobre essa utilização, o que ela acarreta para a saúde do ser humano, também para as plantações, qual é o consumo, né, que está sendo feito desses tipos de agrotóxicos, de materiais, né, que são utilizados, às vezes, nas plantações, que podem trazer algum dano para a saúde do ser humano, também do meio ambiente. Na sequência, a gente retorna. Beto e Thiago, retornamos com vocês. Muito obrigado pelas informações, Monalise. Agora seguimos o nosso giro pela Serra e o Planalto. Quais são as novidades para essa segunda, Beto? Pela Serra e pelo Planalto, Thiago, segundo o Jornal Semanário, o Estado aprova o pedido da MESNI para novo modelo de cogestão contra o coronavírus. A Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a MESNI, enviou na semana passada a proposta ao governo do Estado de um novo modelo de cogestão nas regras de distanciamento controlado para evitar o contágio pelo coronavírus. Ele destacou que o novo modelo já está em vigor e beneficia os 49 municípios da microrregião de Caxias do Sul, que inclui Bento Gonçalves. Os prefeitos destas cidades poderão adotar por meio de decretos este novo modelo. E, de acordo com Breda,
Quando a região da Serra, por exemplo, estiver em bandeira preta, pelas regras do Estado, poderá adotar os critérios de bandeira vermelha. E quando estiver na vermelha, que é o caso atual, pode adotar por decreto e publicado para que todos tenham acesso ao novo modelo de cogestão, que contém o regulamento da bandeira laranja, explicou ele. E pelas informações do portal Semanário, morre Antônio Dalpisol, o fundador de uma das vinícolas mais tradicionais da Serra Gaúcha, a Dalpisol Vinhos. Ele estava com 71 anos e estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Taquini. De acordo com informações da família, desde o último dia 13 de dezembro, ele estava internado por conta de complicações ligadas à infecção do Covid-19. O falecimento foi confirmado na noite da última sexta-feira. Ele era casado com Enerite Brandelli Dalpisol e deixa também 2 filhas que prestam as suas homenagens. Os vinhos aí da família Dalpisol são reconhecidos no mundo inteiro. Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Estafeta, um caminhão guincho que presta serviços à obra afunda em calçada no centro de Bento Gonçalves. Um fato inusitado chamou a atenção de pessoas que passavam pela rua Barão do Rio Branco, no centro de Bento Gonçalves, na tarde da sexta-feira. Um caminhão guincho que transporta materiais para a obra da Piazza Salton, no cruzamento da Barão do Rio Branco com o Dr. Montauri, teve um de seus lados e suporte afundado na calçada. Conforme funcionários da obra, um possível excesso de peso teria desnivelado o veículo. O trecho foi sinalizado em meia pista no local por agentes do Departamento Municipal de Trânsito, mas a situação já foi resolvida. E seguindo com informações, esse acidente que chamou a atenção de todos no último final de semana pela brutalidade com que aconteceu. Pelo portal Leouve, 3 ciclistas foram atropelados e o motorista acabou fugindo sem prestar socorro na BR-470 em Garibaldi. Isso aconteceu no quilômetro 222 por volta das 6 horas e 25 minutos do último sábado, nas proximidades do trevo de acesso a Xandão. Conforme informações, 4 ciclistas naturais de Bento Gonçalves faziam a travessia no sentido Bento-Garibaldi e 3 deles foram atropelados por um Gol da cor Bordeaux de modelo antigo. O condutor fugiu sem prestar socorro às vítimas, que foram socorridas pelo SAMU, e o atendimento da ocorrência foi feito pela Polícia Rodoviária Federal. E o veículo foi identificado, Beto. Isso mesmo. Segundo essa informação, foi identificado o veículo que atropelou os ciclistas na BR-470 e fugiu do local do acidente. E a placa do veículo foi divulgada, se souber o paradeiro do motorista, para denunciar o 190. Um dos ciclistas atingidos sofreu graves lesões em uma das pernas. E informação agora que nós temos pelo portal da Rádio Caxias, uma fatalidade que também tomou conta de Nova Pádua no último final de semana. Um homem veio ao óbito após passar mal durante a prática de rafting no rio aí tradicional, que é o Rio das Antas. Ele sofreu um infarto enquanto fazia a travessia, né? E ele tinha 49 anos e tinha bastante prática aí nesse tipo de atividade. Agora, pelas notícias do nosso estado, segundo o Petronews, o Rio Grande do Sul apresenta aumento das regiões em vermelho. O Rio Grande do Sul, quase todo em cor vermelha, no mapa preliminar da 36ª rodada do modelo de distanciamento controlado. 19 das 21 regiões Covid estão com alto risco de epidemiológico, o que representa 95,8% da população gaúcha sob alto risco de contaminação e, principalmente, esgotamento de leitos. Apenas 2 regiões, Ijuí e Santa Rosa, ficaram na bandeira laranja. Entre os indicadores levados em consideração na classificação de risco, o que mais chama atenção é o número de leitos de UTI livres em relação aos ocupados por pacientes com Covid-19. Todas as 21 regiões receberam bandeira preta. O dado demonstra que a tendência já observada desde o mês de novembro, de elevada quantidade de pacientes internados, se manteve neste início de ano. E seguindo com informações pelo portal O Repórter, uma boa notícia no combate aos efeitos da pandemia.
o estado do Rio Grande do Sul passará a contar com mais 168 leitos de UTI para atendimento de pacientes com Covid-19. O Rio Grande do Sul contará aí com 100 leitos de tratamento de UTI e 68 novos leitos de retaguarda operacional, ou seja, que podem ser habilitados conforme a necessidade, todos eles disponíveis por meio do sistema do SUS. Uma ótima notícia, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Giro de Gravataí, o setor de eventos pode retomar atividades após acordos de cogestão na região metropolitana. Os prefeitos de Gravataí, Porto Alegre, Cachoeirinha, Viamão e Glorinha assinaram no sábado o plano de cogestão regional, que permite, a partir de ontem, domingo, a retomada de algumas atividades, entre elas o setor de eventos, que é considerado um dos mais afetados em meio à pandemia do coronavírus. Com isso, a região R10 passará a adotar protocolos como se estivessem em bandeira amarela no mapa do distanciamento controlado do governo do Rio Grande do Sul. E segundo missas e cultos, agora máximo de 30 pessoas ou 20% do público, e como fica 30% de público. No caso, restaurantes, bares, lanchonetes, inclusive em shoppings, o ingresso era de 22 até as 22 horas, com encerramento às 23, 40% a 50% de lotação. E agora fica sem restrição de horário e 50% de lotação. E as informações aí na região central e também na região norte do estado e no litoral. Isso porque um meteoro de alta magnitude foi registrado no céu do Rio Grande do Sul e visto bem de perto por moradores do Vale do Taquari. Conforme o portal do Grupo Independente, o Observatório Espacial Heller e Young, localizado em Taquara, fez os registros da passagem. Esse meteoro entrou aí na altitude de 80 quilômetros da atmosfera terrestre e foi extinto a 42 quilômetros de altitude. Um forte estrondo foi sentido aí pelos moradores que puderam contemplar ele por volta das 8h30 da noite da última sexta-feira. Cidades da região metropolitana, do litoral norte, do centro e do norte do estado conseguiram ver a chegada desse meteoro. E o ano passado, 7 ocorrências desse tipo haviam sido registradas aqui no Brasil. E pelo portal O Sul, empresários estão otimistas para a retomada do setor de eventos no litoral gaúcho. O isolamento social é uma das medidas preventivas para conter a aglomeração de pessoas e, assim, evitar a proliferação do novo coronavírus. Com isso, o segmento de eventos do país sofreu drasticamente. E, segundo a expectativa para 2021, o setor volte a crescer consideravelmente. Disse Dodi Sirena, que tem a certeza que, apesar de tudo que a humanidade passou nesses últimos meses, é inerente ser humano ter força e criatividade para poder ultrapassar um momento tão difícil, que também comentou o empresário Sicão Quias. Muito bem, nesse primeiro bloco você acompanhou as informações da região, da Serra e também do estado. Após o intervalo comercial, nós retornamos com agricultura, economia e também as informações internacionais. Agora 8h27. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Você que nos assiste, tá com saudade de um bailão? Tá com saudade daquela bandinha que toca a sua música preferida? Então na quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, sabe quem vai estar sentado nesse sofá? O galã Alessandro Turra, o rei dos bailões, vocalista da banda Brilhação, estará contando a sua história aqui nesse sofá. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount.
na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Na próxima quarta-feira, estaremos recebendo no programa Mulheres, aqui nos estúdios da Conecta, a terapeuta Janaína Morello. Falando sobre como os pensamentos negativos afetam nossa saúde física, a nossa vida e o cenário em geral. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Retornando ao vivo para você, nesse bloco Conecta News traz economia, agricultura, o mercado financeiro, também as notícias internacionais. E Beto Guidini, a segunda-feira vai ser escaldante pelo jeito, né? Isso mesmo, Thiago. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de muito calor aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 20 graus e durante a tarde a temperatura pode chegar aos 32 graus. E nesse momento já fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as informações agora para a parte da economia. Segundo um portal, Canal Rural, a Maersk projeta crescimento de 20% no faturamento no Brasil neste ano.
A Maersk, empresa de logística integrada, prevê crescer cerca de 20% em faturamento no Brasil neste ano por conta do plano de expansão dos serviços logísticos do país. A avaliação é de Julian Thomas, presidente do Grupo Maersk no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A companhia, no relatório, no qual prevê um crescimento de 3,5% nas exportações e 7% nas importações neste ano, sem detalhar números de faturamento. E o balanço do Brasil até o terceiro trimestre de 2020 indica que a exportação se manteve positiva ao longo do período, com crescimento de 4% no primeiro trimestre, 1% no segundo, período de pico da pandemia do Covid-19, e 7% em julho e setembro, informou a companhia em comunicado. E seguindo com informações, falando da Petrobras pelo portal IG Notícias Economia, a Petrobras atingiu recorde na produção de óleo e gás no ano de 2020. Os registros indicam também aumento dos volumes exportados pela empresa. E de acordo com os dados, foram produzidos 2,28 milhões de barris de petróleo por dia e 2,84 milhões de barris de óleo por dia, superando os números anteriores do recorde estabelecido no ano de 2015. E a Petrobras também informou que a produção do pré-sal totalizou aí 1,86 milhões de BOID no ano, sendo assim também responsável por 66% do bombeamento da estatal. Então, bons números na produção. A pergunta que fica, Beto Guidini, somos autossuficientes na produção de petróleo? A nossa petroleira estatal bate recordes de produção? E por que nós pagamos tão caro do preço dos combustíveis na bomba? Qual é o problema dessa circunstância que essa equação não fecha? Pode até fechar para quem é entendido no assunto, mas o cidadão comum que tem que abastecer o seu veículo, ou até mesmo os caminhoneiros, né, Beto, que estão aí chegando com o diesel perto na casa dos R$4 ao litro, por que essa conta fica tão cara para a população que tem que pagar se tudo é produzido aqui na riqueza natural do Brasil? Fica a pergunta, e a ameaça de greve dos caminhoneiros é real se as políticas de combustíveis não forem revistas logo mais. A previsão da greve será no dia 1º de fevereiro, né? E segundo, também acho interessante porque, por exemplo, a Venezuela é grande produtor também de petróleo, né? Sim. E lá o combustível é barato. E lá o combustível é barato. Aqui no Brasil nós produzimos muito, nós temos reservas no pré-sal que se estimam aí séculos e séculos de autonomia, e nós continuamos pagando um preço muito alto pelos combustíveis na bomba do posto. Aonde que essa conta se torna tão cara para a nossa população? E segundo o portal da CNN Brasil, a vacina traz otimismo e aéreas vem retomada do setor. Apesar do crescimento do número de casos de Covid-19 no Brasil, as companhias aéreas continuam observando uma retomada consistente dos seus negócios nos voos domésticos. O cenário ainda está distante de um céu de brigadeiro, mas mostra um momento muito menos dramático para as empresas. Com pano de fundo, os anúncios recentes sobre a vacinação no país trouxeram ao mercado a percepção otimista de que a volta do setor não deve ser um voo de galinha. E informações do Canal Rural falando sobre o trigo. O cenário do mercado oferece preços melhores para o Brasil. O cenário atual vai favorecendo conforme as consultorias Safras e Mercados. Jonathan Pinheiro diz que o ritmo de comercialização do cereal vai aumentando e o retorno da indústria às atividades aquece a demanda interna. Além disso, a oferta é reduzida e o dólar está elevado e a safra na Argentina é menor do que era esperado. E segundo o portal Notícias Agrícolas, o milho fecha na semana decolando no Brasil em março de 2021, encosta nos R$ 86,00 na B3. A sexta-feira chega ao final com os preços do milho subindo no mercado físico brasileiro. Em levantamento realizado pela equipe de Notícias Agrícolas, foram percebidas desvalorização apenas na Praça de Cascavel, no Paraná, de 0,68% e preço de R$ 72,50. Já as valorizações apareceram em Ubiratã, no Paraná, Londrina, no Paraná, e também Marechal Cândido Rondon, também no Paraná, com 0,69% e preço de R$ 73,00. Eldorado, no Mato Grosso do Sul, 0,71%
e preço de R$ 71,10. No Panambi, aqui no Rio Grande do Sul, o preço de R$ 77,04. Já no Paraná, Pato Branco, com 1,36% e preço de R$ 74,70. E São Gabriel e Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 1,39% e preço de R$ 73. E agora as informações do mercado financeiro com o oferecimento de Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Dom Antônio Empório de Carnes, Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Unimed, Vale das Antas, Piantare, Viveiro de Mudas e Adilnet Telecom. Começamos pelo dólar. O dólar fechou na sexta-feira a R$ 5,42. O euro a R$ 6,62. Já a libra a R$ 7,35. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 156 e mínimo R$ 147. O milho máximo R$ 70 e mínimo R$ 69. O arroz máximo R$ 115 e mínimo também R$ 115. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 270 e mínimo R$ 256. Arroba da vaca máximo R$ 260 e mínimo R$ 247. E as informações dos encerramentos do mercado financeiro na última sexta-feira. Ibovespa, valorização de 2,20% acima da casa dos 125 mil pontos, um excelente resultado que não era visto desde o começo da pandemia. Dow Jones alta de 0,18 e Nasdaq alta de 1,03. Nesse momento, as bolsas europeias operam no vermelho e os números encerrados no Oriente, Nikkei em Tóquio, alta de 2,36 e o chinês Xangai, queda de 1,08. E agora quem fala conosco ao vivo da Emater é Monalise Canali. Bom dia, Monalise. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Olá a todos os telespectadores novamente. A gente volta falando hoje, dia 11 de janeiro, sobre o Dia do Combate à Poluição por Agrotóxico. E para conversar conosco sobre esse assunto, a gente conversa com o João Carlos Reginato, ele que é chefe do escritório aqui da Emater de Nova Prata, e vai contar um pouquinho para a gente, então, sobre a interferência do agrotóxico na produção, na vida do ser humano, enfim, no âmbito no geral. Bom dia, João. Bom dia, Monalise. Bom dia, o Beto, bom dia o Thiago, né, os telespectadores. Realmente, hoje o agrotóxico ele faz parte da produção brasileira, né, visto nós estarmos em volume de recursos gastos no mundo em agrotóxicos em primeiro lugar. Mas aí quem é um pouco a favor do agrotóxico, quando você divide esse volume por área da superfície útil utilizável pelo agricultor, nós passamos para 7º lugar, e quem assume a primeira posição é o Japão, que é um país extremamente cuidadoso, então, né? Realmente nós temos que ter cuidado, né? Não adianta nós criticarmos um governo porque ele liberou 500 moléculas se nós não formos ver quem são essas moléculas, né? Se são moléculas menos tóxicas substituindo moléculas piores, nós temos que aplaudir. Agora, se for o inverso, nós temos que criticar. Então, nós não podemos deixar a ciência de lado, né? E o modelo nosso hoje brasileiro, ele é baseado na produção com agrotóxico, né? E o que a gente critica enquanto agrônomo, já com quase 33 anos de profissão, é a utilização irresponsável e demasiada. Em muitas situações, nós não teríamos necessidade de aplicação. Vamos falar da soja agora, que é um produto que está em voga, né? Tranquilamente, hoje não temos condições de ter ferrugem asiática em Nova Prata, tá? Mas nós já temos várias aplicações para controle de ferrugem asiática. Então, esse distanciamento entre a técnica e a produção, além de encarecer, prejudica o ambiente e a população, né? Com relação ao produtor, que tem um certo conhecimento da sua lavoura, dos anos anteriores, dá para se ter por base o que aconteceu no ano anterior, para, por exemplo, saber se eu devo ou não aplicar certo agrotóxico nesse ano? E como que funciona? Eu posso vir até a Emater e pedir para um técnico ir até a minha lavoura, ver se tem necessidade ou não da aplicação dele? Em alguns casos, sim. Quando a gente, de um ano para o outro, a gente consegue prever muita questão de solo, fungos de solo, alguns aparecimentos de pragas de solo, né? Porém, a parte foliar, geralmente, a interferência dela se dá pelas condições climáticas, né?
Então, ferrugem, nós precisamos de 48 horas de molhamento da folha para que ela se instale e penetre na folha. Então, nós não tivemos esse ano essa condição. Então, tranquilamente, nós poderíamos fazer não tanta aplicação, né? Eu não falo em reduzir dose é feita para ser, remédio é para ser feito, para ser tomado, então tu tem que, se é meio litro, tu não pode botar nem 600, nem 400, né? E sim, a Emater presta esse serviço dentro da nossa disponibilidade de tempo e coisa, de avaliação das lavouras e de recomendação de produtos também, né? Com relação à aquisição desses agrotóxicos, a gente tem conhecimento de que não são todas as pessoas que podem adquiri-lo, né? Como que funciona? Realmente, para ter o acesso ao agrotóxico, você tem que ser produtor rural, tem que ter em mãos o bloco modelo 15, né? Para poder fazer, com a sua inscrição estadual, então, a aquisição. Por que disso? Porque o Brasil hoje é uma referência em termos de reciclagem de embalagens vazias. Você tem a obrigação de devolvê-la, e aqui em Nova Prata são feitas campanhas anuais, né, que o pessoal se reúne todas as revendas, com a divulgação da Emater, Secretaria de Agricultura, e o apoio de todas as revendas. Numa vez por ano é recolhida toda essa embalagem e destinada a essas embalagens em Passo Fundo. Então, para evitar a contaminação de jogar isso no meio ambiente, né? Além de estarem surgindo embalagens biodegradáveis, você joga ela toda dentro do tanque do pulverizador para eliminar, então, o resíduo final, né? Então, nós temos que ter blocos, sim, não é qualquer agricultor que compra, então, aliás, não é qualquer pessoa que compra, né? Tem que ser agricultor e tem que produzir aquilo que está na recomendação. Que mensagem você deixaria, então, nesse dia do combate à poluição por agrotóxico, visto que o Brasil está em primeiro lugar com relação à utilização, mas ele cai quando a gente fala no patamar de plantações e tudo mais? Olha, a recomendação que eu dou, o agricultor tem que ter muito cuidado. Uma safra que tem essa, a gente não pode brincar. Nós estamos no fio da navalha em termos de umidade, né? Nós temos que preservar a nossa lavoura. Mas preservar não significa sair aplicando adoidado. Nós temos que lembrar que toda aplicação tem dois custos, um financeiro e um ambiental, né? Se não houver necessidade de aplicação, não se aplica, mas manter monitoramento, visitas às lavouras, ter técnicos que realmente avaliem a situação de sua lavoura, pode ser uma iniciativa privada, que vá lá e diga assim, ó, aqui precisa, aqui não precisa, aqui você pode usar um produto com menos toxicidade, aqui você pode usar isso ou aquilo, né? Então, tenha confiança no seu técnico, né? E nós temos que fazer o possível para diminuir e com isso aumentar a nossa renda. Então, ter ciência na aplicação do insumo é fundamental. Me veio uma outra pergunta agora com relação ao solo, de um ano para o outro, com relação à utilização desses agrotóxicos. O que interfere se por acaso hoje eu planto nesse solo, utilizo agrotóxicos e talvez futuramente eu não utilize mais esse solo para plantação? Nós temos algum desequilíbrio, principalmente nos primeiros 2 centímetros da microflora e fauna, né? Se você vai aplicar um fungicida, certamente você terá um efeito ali sobre fungos, um inseticida sobre insetos, né? Então, isso atrapalha a vida própria do solo que nós temos, né? Você, se não usar mais ele depois, você vai ter que ter um tempo de desintoxicação, até, por exemplo, se a pessoa quer sair do convencional para ir para um orgânico, você vai ter que ter um período de desintoxicação, porque não é permitido, então, você cultivar alguma coisa orgânica em cima de onde já foi aplicado. Realmente, você tem sempre sequelas e consequências, né? Principalmente em função do mau uso, né? Muito bem. A gente te agradece pelas informações, por ter esses esclarecimentos nesse dia, que é dia de combate à poluição por agrotóxico. Pode ser um dia que não é lembrado, muitas pessoas não devem saber que ele existe, mas a gente traz essa informação porque realmente os produtores, aqui por ser uma região bastante agrícola, existe essa utilização, né? Então está bastante presente no nosso dia a dia. Muito obrigada, João Carlos, pelas informações. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado, Mona Lisa, e muito obrigado ao João Carlos Reginato da Emater, trazendo informações importantíssimas sobre o manejo dos agrotóxicos. Todo cuidado com esse tipo de composto é necessário. Seguimos com as informações internacionais, mas antes um abraço para a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, que está nos acompanhando. Beto, o fato do final de semana internacional diz respeito a um acidente aéreo, é isso mesmo? Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 48 minutos. Segundo o portal da CNN Brasil, a Indonésia localiza as 2 caixas pretas de avião que caiu
próximo a Jakarta. O chefe do Comitê Nacional de Segurança no Transporte da Indonésia, Sargento Diarrano, disse que a localização das 2 caixas pretas do avião que caiu foram identificadas no domingo. As autoridades também afirmaram que as caixas podem ser recuperadas em breve. Com isso, será possível analisar as conversas da tripulação e também aspectos técnicos da aeronave, podendo ajudar as autoridades a determinar a razão da queda. A aeronave, um Boeing modelo 737-500 da Saraway Air, perdeu contato com as autoridades aéreas logo após a decolagem e caiu no mar. O voo SJY-182 ia de Jakarta a Pontianak, a ilha de Bornéu, e desapareceu dos radares às 4h40 da manhã, horário de Brasília. Ao menos 62 pessoas estavam a bordo, 56 passageiros e 6 tripulantes. E seguindo com as informações internacionais pelo portal Diário do Centro do Mundo, o médico pessoal do Papa Francisco veio a óbito no último final de semana por complicações ligadas à Covid-19. Fabrício Soccorsi morreu aos 78 anos após aí estar internado para o tratamento de uma patologia oncológica, e durante o tratamento no Hospital Gemelli ele acabou contraindo o Covid e veio a óbito no último sábado, dia 9. Desde 2015 ele era o médico pessoal do Papa Francisco. Em segundo o portal da CNN Brasil, a Coreia do Norte diz desenvolver novas armas nucleares. O Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, o líder do país, Kim Jong-un, reforçou o investimento no armamento nuclear da nação. O desenvolvimento de armas nucleares será impulsionado e sem corrupção, disse Kim Jong-un. O líder também falou sobre a rivalidade contra os Estados Unidos e fez menção ao cargo da presidência, prestes a ser assumido por Joe Biden. Abre aspas, não importa quem esteja no poder, o verdadeiro espírito da política anticoreana nunca vai mudar. Fecha aspas. E seguindo com informações internacionais pela Agência Brasil, uma tempestade de neve provoca 3 mortes na Espanha. Escolas ficarão fechadas nesta segunda-feira na capital, Madrid. Uma forte tempestade, como há muito tempo não se via no país espanhol, acabou pegando de surpresa toda a população. Beto, desde 1971 não se registravam tempestades desta dimensão, que colocaram 5 regiões em alerta vermelho. O presidente da Câmara de Madrid, José Luís Martínez Almeida, já pediu ajuda ao governo central. A acumulação de neve na capital espanhola foi 3 vezes superior ao esperado, com uma espessura que chega a meio metro de altura. Impressionante, não é mesmo, Beto? Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal da CNN Brasil, a queda de energia mergulha o Paquistão na escuridão. Um lapso de rede elétrica nacional no Paquistão mergulhou o país de 212 milhões de pessoas na escuridão na noite do sábado. Parte da energia foi restaurada na manhã do domingo. E um apagão em todo o país foi causado por uma queda repentina na frequência do sistema de transmissão de energia, disse o ministro da Energia do Paquistão, Omar Khayyam Khan, do Twitter. E ele pediu às pessoas em todo o país que mantivessem a calma. E também em comunicado, o Ministério da Energia disse que, de acordo com um relatório inicial, houve uma falha na usina térmica de Gudu, na província de Sindh, no sul do Paquistão, que causou fechamento de usinas em todo o país. E Beto, vamos agora para um rápido breakzinho, aí intervalo. E o fato internacional que a gente tem que ficar de olho nessa semana é as repercussões da invasão do Capitólio na semana passada. Ainda nada confirmado, mas tem comentários aí em diversos portais falando em possíveis pedidos de impeachment de Donald Trump, que tem pouco mais de 10 dias antes de terminar o seu governo, mas prometem serem 10 dias bastante turbulentos. E bem turbulentos, né, Thiago? Agora são 8h53. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. A Tá Na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus.
oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Retornando ao vivo para você com o Conecta News, e agora nós vamos falar do esporte e o desempenho da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro desse último final de semana. E também tem matéria especial. Fica ligado, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 58 minutos. Vamos à previsão do tempo. A previsão do tempo para essa segunda-feira de muito calor aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 20 graus e durante a tarde a temperatura poderá chegar aos 32 graus. Agora já fazem 24 graus aqui em Nova Prata.
E pelas informações do esporte, começamos pela dupla, começamos pelo Grêmio. Segundo o portal Correio do Povo, o Grêmio só empata com o Fortaleza e desperdiça a chance de encostar no São Paulo. O Grêmio até poderia dormir na vice-liderança do Brasileirão e chegou a criar as melhores chances na partida diante do Fortaleza na noite do sábado no Castelão, pela 28ª rodada da competição. No entanto, não criou o suficiente e a partida acabou empatada em 0-0, desperdiçando a chance de encostar no líder de São Paulo. E também o tricolor já chegou até a marcar o fim do primeiro tempo, mas com Pepe. No entanto, o gol acabou anulado pelo VAR, após muita demora para a consulta do impedimento do atacante. Com o resultado, o Grêmio fica fora do G4, segue a 5ª posição da tabela, com 49 pontos. E o tricolor volta ao campo para enfrentar o Palmeiras na próxima sexta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. E também agora falando sobre o Internacional. Segundo o portal Globo Esporte, o Inter segura o Goiás, engata 5ª na vitória seguida e fica a 3 pontos do líder São Paulo. Segundo, com dificuldades e mais na base da dedicação do que qualquer outra coisa, o Inter bateu o Goiás por 1-0 na noite do domingo no Beira-Rio e engatou a 5ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Com gol de Praxedes, o Colorado iniciou uma caça ao São Paulo e fica a 3 pontos do líder da competição, com um confronto direto no próximo dia 20. E segundo na tabela, com a vitória, o Inter chega a 53 pontos na liderança e na vice-liderança e fica a apenas 3 pontos do líder São Paulo. Já o Goiás segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 26 pontos. E Beto, tive que aí dar uma saidinha rápida para confirmar uma informação. Dentro de alguns instantes, Monalise Canali estará ao vivo aí conosco, mas a notícia não é boa e diz que a General Mills, a antiga IOC aqui em Nova Prata, encerrará as suas atividades aqui no nosso município. Em nota divulgada, a General Mills disse que para ampliar a sua capacidade produtiva, otimizar a sua cadeia operacional e oferecer um melhor nível de serviços aos seus clientes no Brasil, anuncia sua reestruturação em parte de suas operações. Os ajustes fazem parte de uma estratégia que prevê acelerar o crescimento dos negócios da empresa no Brasil, um dos mercados prioritários para a organização. A partir de maio, a empresa concentrará sua produção de pipoca na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, o que ocasionará o encerramento das atividades na fábrica em Nova Prata, Rio Grande do Sul. Os funcionários afetados receberão toda a assistência da General Mills nesse período de transição e a empresa está empenhada em oferecer um melhor pacote de benefícios negociado junto ao sindicato. Ciente da importância da fábrica na economia local, a General Mills está comunicando a decisão aos produtores parceiros e a todos os acordos e compromissos serão cumpridos. Essa é a nota oficial da General Mills. Dentro de alguns instantes, Monalise Canali, ao vivo da porta da empresa, trazendo maiores informações dessa segunda-feira que inicia com uma notícia triste para o emprego e a renda aqui na cidade de Nova Prata e em toda a região. Muito triste essa notícia, realmente, Thiago. Complicada mesmo. E agora nós vamos fazer um plantão Covid. O doutor Guilherme Tavares Schossler deixa uma análise da última semana em relação ao Covid-19, a cidade aqui de Nova Prata. Vamos conferir as suas observações. Conforme o combinado, então, a gente vai fazer uns comentários, primeiramente, sobre algumas colocações que as pessoas nos colocaram durante essa semana. Foram bastante comentários produtivos, observações e também muitas pessoas colocando ideias e sugestões de como a gente deveria conduzir as coisas. Por que com a queda do número de casos de Covid na maioria das cidades nesse início de ano não representa a mesma queda no número de pacientes na UTI. Os pacientes de UTI eles demoram muito
para sair da UTI. Esse é o problema. O paciente entra no sistema de UTI, muitas vezes ele fica 1, 2, 3 semanas, até mais, internado e ocupa o leito por muito tempo. O que nos preocupa é que não dê tempo desses leitos de UTI irem, digamos assim, esvaziando com as altas e infelizmente com os óbitos, e a gente venha a ter um novo pico da doença antes disso acontecer. E aí vai coincidir com a falta de leitos e o aumento do número de casos. Houve ali, entre um período antes do Natal e entre o Natal e o Ano Novo, as pessoas na cidade, a gente observou que houve um cuidado maior. O que aconteceu foram os dias das festas, né, que todo mundo sabe que houve aglomerações familiares e muitas pessoas foram para o litoral, que é de hábito aqui da região e não estou questionando isso. E a gente espera que o reflexo disso tudo venha a partir da semana que vem. A nossa preocupação maior hoje é, com certeza, com a chegada do vírus nos pacientes que não deve. A gente sabe que a pandemia está durando muito tempo, já são 1 ano, né, mais de 1 ano, em que estamos envolvidos nisso, e isso vai gerando uma fadiga e um cansaço das pessoas e as aglomerações vão surgindo. O que a gente recomenda é que a gente tenha um pouquinho mais de calma, de energia, para conseguir proteger as pessoas que vão realmente complicar com o coronavírus. Existem muitos pacientes que apresentam Covid com poucos sintomas e são extremamente graves, que são, na verdade, os pacientes mais perigosos. Tem paciente que não tem muita tosse, que não sente muita falta de ar, que não faz muita febre e, consequentemente, está com a saturação, que é aquele aparelhinho que coloca no dedo, extremamente baixa. Esses pacientes são os mais perigosos, que são os hipoxêmicos, que são pacientes que fazem hipoxemia, mesmo com poucos sintomas, e acabam indo a óbito, às vezes em casa, sem nem sequer chegar ao atendimento. Graças a Deus, devido à rede pública na nossa região ser bem ampla, isso não está acontecendo. O isolamento que a gente refere é quando as pessoas estão com sintomas gripais ou sintomas que, às vezes, o Covid dá só dor no corpo, que é um sintoma que eu alerto muito. Dor de cabeça, dor no corpo, um cansaço, mas não tem febre, não tem tosse. Pode ser que seja Covid. Esse paciente ele tem que automaticamente, por conta própria, já não se misturar. Que ele vai saber que, bom, peguei o Covid. Ok, não tem problema. Com relação assim, se sentir culpado, ou será que de quem que eu peguei? A doença já está em todos os locais. Então esse paciente automaticamente já tomar uma posição de resguardo, procurar um atendimento médico, já fazer uma identificação dos familiares nucleares que estão com sintomas, fazer teste, e aqueles que apresentam redução de saturação, comprometimentos de órgãos-alvos, já fazer o tratamento adequado naquele momento. Então isso vai fazer total diferença. Então a gente prega isso. E o distanciamento que a gente se refere é as pessoas manterem uma certa distância uma das outras para não adquirir as gotículas que são exaladas na comunicação. A própria fala, se tu for observar, já sai um monte de aerosóis e isso vai acabar contaminando as pessoas em volta. Então a gente pede esse cuidado. Segundo o Instituto Butantan, publicou um vídeo ontem, ou anteontem, na verdade eu vi ele ontem, colocando assim, de uma forma a vacina contra as doenças, a parte grave da Covid, com resultado maravilhoso. Nos testes feitos em São Paulo, foram 100% de eficácia contra pacientes hospitalizados em UTI e mortes. 76% ou 78% com relação às contaminações. Em termos de vacina, é um número muito bom. Se nós tivermos 78%, 80% das pessoas imunizadas, a transmissão do vírus fica muito difícil, porque ele vai ter que encontrar 2 pessoas não imunizadas para que seja feita a transmissão. E dentro de um ambiente onde 80% delas estão imunizadas, fica bem mais restrito. O Instituto Butantan é líder em vacinas, é historicamente um órgão nacional muito bom, então acho que a vacina vem de forma bem promissora. A gente viu também alguns comentários com relação à queda no número de casos, então isso eu já comentei, que a gente não está escondendo caso nenhum, nós vamos seguir rigorosamente e publicação de todos os novos casos que vierem a surgir. A gente não pode falar individualmente de nenhum paciente, tá, gente? Isso é um sigilo profissional médico, somente o familiar pode abrir
comentários ou falar sobre casos individualmente. Então a gente pede desculpa pela falta de informações referente ao fulano, ao ciclano e ao beltrano. Nós não podemos entrar nesse campo de individualidade, tá? Quanto à relação de óbitos, a gente já comentou no vídeo anterior e vamos comentar novamente. Os óbitos não vão coincidir na maioria das vezes com o dia com ele ocorre. A gente sabe que as pessoas ficam sabendo, a funerária publica no site, enfim, mas a gente não vai computar ele naquele dia. Assim que a vigilância estadual nos manda o ok, né, do atestado de óbito, a gente vai publicar. É impossível a gente não publicar nenhum caso de Covid, porque todo mundo vai saber do caso e a gente vai seguir rigorosamente todos os que forem notificados. Com relação à questão, então, do trabalho, a gente tem diariamente recebido todos os testes que são realizados em todos os locais e vamos computar todos eles. Só que, com certeza, essa semana houve uma redução. Algumas pessoas colocam assim que vem o carnaval pela frente e que vai haver aglomerações. Bom, essas junções, gente, aglomerações, todos os órgãos que trabalham com seriedade, eles pedem para que isso não ocorra. E depende das pessoas. Eu acho que a consciência de cada um, ela não pode ser esquecida. Não tem como nós, como médicos e profissionais da saúde, ficar o dia inteiro avisando as pessoas. A gente não consegue fazer isso. Então, contamos com a ajuda de todos, contamos com a compreensão das pessoas e que todos façam esses cuidados. A gente vai ficar atento na vacinação, vai ser um programa nacional, a gente não vai poder comprar individualmente vacinas, nós vamos ter que esperar o governo fornecer. Com certeza, assim que isso for disponibilizado, a gente vai disponibilizar para todos de forma extremamente rápida. Então era isso, pessoal. Acho que a gente tentou colocar uma série de situações durante a semana. Foi uma semana mais tranquila que as demais, isso não tenhamos dúvida, mas se nós continuarmos agora com essa volta à normalidade, cuidando, as pessoas sendo comprometidas com a causa, a gente vai conseguir não ter mais esse aumento do número de óbitos que ocorreu nesses dias. Esses pacientes que foram a óbitos, vários já estavam internados em UTIs, em outros municípios, e é como a gente comentou, muitos há bastante tempo. Então, às vezes, o paciente vai para a UTI num mês e ele vai acabar indo a óbito 1 ou 2 meses depois. E a Covid, então, não tem uma precisão nos dados, assim, foi hoje para a UTI, a gente já vai ter uma ideia de quanto tempo ele vai permanecer lá. Então, à medida que as coisas foram sendo oficializadas, a gente vai divulgando. Muito obrigado. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha.
Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Na próxima quarta-feira, estaremos recebendo no programa Mulheres, aqui nos estúdios da Conecta, a terapeuta Janaína Morello. Falando sobre como os pensamentos negativos afetam nossa saúde física, a nossa vida e o cenário em geral. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para o Conecta News dessa manhã de 11 de janeiro de 2021. E Beto Guidini, informações dos boletins epidemiológicos. Isso mesmo, Thiago. Mas antes a previsão do tempo para esta segunda-feira é de muito calor aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 20 graus e durante a tarde poderá chegar aos 32 graus. E nesse momento já fazem 26 graus aqui em Nova Prata. 9 horas e 18 minutos. E nós vamos para os boletins e começamos por Nova Prata. Casos novos, 11. Casos confirmados em UTI, 4. Óbitos confirmados, 14. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos, 12.
casos curados 72, em isolamento 12 pessoas e atendimentos realizados foram 9. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos 1, casos em isolamento 3 pessoas, casos confirmados 68, casos curados 67, casos descartados 96. Pela cidade de Cotiporã, casos ativos 1, pacientes curados 271. Cotiporanense sob monitoramento 13 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados 831, casos curados 782, casos ativos 42, hospitalizados 6 pessoas e óbitos foram 7, casos em isolamento monitorados 230. Pela cidade de Veranópolis, confirmados 1.405, casos ativos 91 e óbitos 8, hospitalizados 7, em outros hospitais 3 pessoas. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 630, curados 605, internações não temos nenhum, óbitos 6, em monitoramento 38 pessoas. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, casos confirmados 53, descartados 180 e curados 52. Em isolamento domiciliar, 3 pessoas. Pela cidade de Vila Flores, casos confirmados 318, curados 284, casos novos 6, casos ativos 26. E pela cidade de Nova Araçá, casos isolados 124, exames em análise 12, casos positivos 3 e óbitos foram 4, Tiago. Muito bem, Beto Guidini, conforme a gente conversou aí nos instantes anteriores, Monalise Canali, ao vivo das portas da General Mills, unidade em Nova Prata, que divulgou nota oficial nessa manhã sobre encerramento de suas operações no nosso município. Monalise, quais são as informações preliminares desse fato que amanhece em Nova Prata, nos deixando perplexos aí? Quantos postos de trabalho serão encerrados com a mudança dessa operação? A cidade está em polvorosa com essa notícia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Beto. Pois é, a gente iniciou essa manhã de segunda-feira com essa notícia que realmente assustou a todos, né? E principalmente, digo assim, aos trabalhadores aqui da General Mills, da IOC, que encerra, então, suas atividades. Recebemos uma nota oficial que foi encaminhada a toda a imprensa, que diz o seguinte: para ampliar a capacidade produtiva, otimizar sua cadeia operacional e oferecer melhor nível de serviços a todos os clientes do Brasil, a General Mills anuncia a reestruturação em parte das suas operações no país. Os ajustes fazem parte de uma estratégia que prevê acelerar o crescimento dos negócios da empresa no Brasil, um dos mercados prioritários para a organização. A partir de maio, a empresa concentrará sua produção de pipoca na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais, o que ocasionará o encerramento das atividades na fábrica de Nova Prata, aqui no Rio Grande do Sul. Os funcionários afetados receberão toda a assistência da General Mills nesse período de transição, e a empresa está empenhada em oferecer o melhor pacote de benefícios negociado junto ao sindicato. Ciente da importância da fábrica da economia local, a General Mills está comunicando a decisão aos produtores parceiros e a todos os acordados, porque os compromissos serão cumpridos, né? A gente tenta contato com gerentes e com a assessoria de imprensa aqui da empresa para ver, né, para informar melhor sobre o que vai acontecer com o pessoal que está saindo, quantas pessoas vão ser afetadas com essa decisão, com essa reestruturação da empresa. A gente está à frente aqui da General Mills, não podemos chegar um pouco mais perto por não termos esta permissão, conversamos com o pessoal da portaria, mas estaremos sim em contato com a assessoria de imprensa e vamos tentar trazer mais informações para vocês. Beto, Thiago, retornamos. Beto Guidini, obrigado, Monalise. A gente fica aqui no estúdio nesse momento ao vivo, levando
o fato para você na hora em que ele acontece. Não temos tempo de edição, nem de buscar a melhor imagem, nem o melhor áudio. A gente faz na medida do possível, mas é uma notícia que nos pega de surpresa na manhã dessa segunda-feira, no começo dessa semana, no começo desse ano. Se fala aí numa estimativa por baixo de cerca de 300 a 400 funcionários, ou seja, né, nós temos aí uma média de 400 famílias dependentes do salário que era dispensado pela unidade da General Mills. A empresa já adiantou que vai arcar com todos os ônus legais das demissões e tudo mais, só que a gente sabe, né, Beto, 400 famílias, faça uma média de 4 vezes 4 nessa conta, né? Uma média baixa aí. A gente tem cerca de 1.600 pessoas que terão a sua renda comprometida no nosso município nesse começo de 2021. Não chegamos nem ao final da primeira quinzena. A General Mills, para quem não sabe, ela é uma empresa multinacional de matriz americana. Conforme a nota dispensada à empresa, o que dá para se saber é que um reposicionamento estratégico interno das operações. Isso é normal dentro dos sistemas de produção. Agora, claro que nós, como comunidade, como cidade, que dependia do funcionamento e depende do bom funcionamento dos diversos negócios que temos na nossa cidade, nos sentimos de fato impactados com essa notícia, um pouco aí ainda assustados com o fato e aguardando maiores informações para passar a toda a comunidade. O emprego é algo fundamental e 400 pessoas amanheceram nessa segunda-feira sabendo que não terão mais o seu posto de trabalho, e a gente vai acompanhar como será a transição dessas pessoas aí nos próximos dias e toda a solidariedade a quem hoje volta a procurar uma vaga de emprego. Isso mesmo, Thiago, muito triste isso. Nesse começo de ano, uma notícia dessas aqui para Nova Prata e também para as famílias daqui, né, que estão ligadas diretamente à General Mills, que dependem desse dinheiro para sobreviver. Sabe lá o que eles vão poder fazer agora. E nos pega, Beto, como um momento assim, a gente fica até impactado, porque a palavra, se dá para falar outra coisa, a gente fica num estado de choque. A notícia surgiu durante a nossa redação do Conecta News dessa manhã, transitou por diversos meios de imprensa através de notas oficiais. Os grupos de WhatsApp nesse momento borbulham que nem água fervendo, porque somos uma cidade de pouco mais de 25 a 27 mil habitantes, aí conforme as últimas informações. 400 empregos é uma quantia bastante expressiva. Não sei aonde esses trabalhadores encontrarão aí mão de obra para realocar, tá? Temos informações extraoficiais sobre a compra das instalações feitas por outra empresa. Isso ainda não está oficializado, mas não sabemos se a operação continuará com o mesmo trabalho, com a mesma pujança que vinha sendo desempenhado, né? Porque a General Mills aliava aí uma linha de produção desde a hora de receber os grãos de pipoca que eram cultivados pelos produtores integrados e parceiros, até a manufatura, a embalagem, a confecção, todas as partes que envolvem no processo, até a expedição da pipoca que era enviada para o Brasil inteiro. A realocação da unidade para Minas Gerais certamente atende os padrões de maior competitividade exigidos pelo mercado. O que nós aqui em Nova Prata nos entristece muito são todas essas famílias que amanheceram na manhã dessa segunda-feira sem o seu posto de trabalho, os chefes de família, as chefes de família, todo o pessoal que se empenhou durante muito tempo. São questões de mercado, elas acontecem, mas não há como deixar passar, Beto, que isso nos impressiona de uma maneira negativa no começo dessa semana. Nos impressiona e nos entristece, né, Thiago? A palavra certa é essa. Quando uma empresa parte ou, enfim, encerra suas atividades, quem já passou por isso sabe o tamanho desse impacto. São famílias inteiras que deixam de ter aí o prospecto da sua renda
de ter aí o sustento das suas famílias, e nós estamos falando em uma das empresas de maior expressão que tínhamos no nosso município, que nos colocava aí na rota de ter grandes negócios ao nosso lado, no agronegócio, em especial aí no cultivo da pipoca, e agora nós ficamos aí à mercê de saber quais serão os próximos passos. E também, né, Beto, se Deus fecha uma porta, dizem que ele abre uma janela, vamos esperar o que vai se desenrolar dessa situação e desejar sorte para quem hoje foi impactado diretamente com essa notícia. Vamos encerrando, Beto, e dando um bom dia para todos que nos acompanharam nessa manhã. Maiores informações ao longo da nossa programação, e amanhã nós retornamos às 8 horas da manhã. Isso mesmo, Tiago. Agora são 9 horas e 29 minutos. O Conecta News volta amanhã, terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.